Vamos iniciar. O tema de hoje é conversa franca. Por que isso veio no meu coração? Para falar de uma forma simples, de uma forma bem entendível, de alguns assuntos de suma importância que têm causado dúvidas na cabeça de muitas pessoas pela forma que tem sido falada e aplicada, né? Então nós vamos tratar alguns assuntos. Eu quero iniciar com um texto bíblico que realmente nos chama muita atenção, ele é muito propício para hoje, que está em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim, olha, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Algumas traduções falam entendimento, outras falam sabedoria. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu quero ler também em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Mas tem a tradução da linguagem de hoje, que eu gosto muito, ela diz assim, olha só, diz assim, ó, não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. Bom, como nós usamos a palavra de Deus para todos os contextos, Gabriel, que bom você estar aqui, tá, Gabriel? Gabriel Vitor, meu discípulo, menino de Deus, está conosco. Várias pessoas, né, chegando. Sejam todos bem-vindos. Quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de base, a gente fala de estrutura. Pois todos os outros conhecimentos, eles nos darão mais sabedoria, nos ajuda a vivermos na sabedoria. Porém, a sabedoria é um dom, sabedoria é uma dádiva de Deus de uma forma assim extraordinária, né? Olha, meu primo Raimundo, lá no estado de Alagoas, ô meu amado, meu lindo, meu primão, primo e irmão esse, estamos criados juntos, sejam bem-vindos, tá? Então, quando a gente olha para a sabedoria, a gente vê que ela é a base, é a estrutura de tudo. Olhando para o assunto, conversa franca, a sabedoria hoje é o maior instrumento que nós estamos precisando para esses dias. Mateuzinho, meu filho, grande pregador no futuro, Mateus chegou aí também. Então, nós estamos de muita sabedoria. Por que eu estou falando, dando ênfase à sabedoria? Por que eu estou dando ênfase que o meu povo perece por falta de conhecimento? Então vamos adentrar no assunto. Nós estamos diante de uma pandemia. Estamos diante de um vírus chamado Covid-19 que está atingindo o mundo inteiro, indistintamente, em todas as classes sociais. Isso é real, está diante de nós. Essa pandemia, ou esse vírus, tem matado muita gente. E esse vírus tem matado pessoas muito próximas de nós, pessoas que, muito amigas, pessoas que faziam parte da nossa vida. No entanto, existem muitas ignorâncias nesse assunto. Vamos pensar no primeiro aspecto da ignorância desse assunto. A primeira ignorância que eu vejo está na vida dos pastores. Com todo o meu amor, com todo o meu respeito, não estou generalizando. Logo, existem pastores inteligentes, sábios, prudentes.
Mas as pessoas e alguns líderes espirituais, eles não sabem dividir o que é espiritual e o que é uma pandemia, o que é um vírus. E aí, alguns pastores usam Deus como se Deus fosse o carrasco do mundo. Então vamos pensar no aspecto espiritual. Primeiro, foi Deus que mandou essa pandemia e quer matar o povo? Não, jamais Deus quer matar alguém. O que nós estamos vivendo é um vírus que fora causado pela transgressão do homem, por não respeitar as leis de Deus, a natureza, o ecossistema, que essa semana me perguntaram, pastor, o que tem a ver Deus com o ecossistema? Ele criou para o bem do homem, para que o homem se alimente, para que o homem sobreviva, para que o homem cuide da sua família, mas o homem não sabe respeitar isso. Vão a mais do que os seus limites. Depois, nós sabemos que, por causa dessas transgressões, os homens terminaram indo além dos limites e surgiu esse vírus, como surgiram outros vírus, como a peste negra, né? Há 100 anos atrás, que matou mais de 500 mil pessoas no mundo. Então, o vírus não é Deus que colocou, o vírus é consequência do pecado do homem, mas Deus tem o controle. Deus é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia, né, vai dizer, o salmista, que ele é o Senhor de tudo. João, no capítulo 1, versículo 3, diz que ele criou todas as coisas devem existir por causa dele. Deus tem o controle de tudo. Mas a transgressão do homem, a vontade permissiva de Deus, porque foi o homem que escolheu, desde o jardim do Éden. O homem escolheu e contra a vontade de Deus e trouxe sobre ele consequências. Então, o vírus não é Deus que criou para matar, é consequência do pecado do homem. Aí tem Satanás. Ah, foi Satanás que criou o vírus? Querido, quando a gente pensa nesse Satanás, ele não tem tempo de criar vírus para matar ninguém. E ele não está interessado no corpo do homem morrer, está interessado na alma do homem. Então, teologicamente, não vou entrar na briga, mas a questão é, Satanás, o mundo, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que este mundo, esse sistema, é do diabo. Ele governa sobre nações, ele governa sobre finanças, ele governa, todo o mal parte do coração dele. O vírus é um mal. É um mal, pode ter origem também nisso? Querido, mas nós não podemos dizer que Deus quer matar o homem e que foi o diabo que colocou esse vírus no homem. Não, esse vírus é um vírus que surgiu de animais, que terminou atingindo o homem, que está matando milhões de pessoas na face da terra. Mas o que isso significa biblicamente? Transgressão do homem contra a palavra de Deus. O diabo se aproveita disso, evidentemente. Ele quer ver o mal do homem, ele quer ver a destruição do homem. Ele veio senão para roubar, matar e destruir. Ele veio para acabar os planos de Deus na vida do homem. Mas ele está interessado na alma do homem. Ele está interessado em separar o homem de Deus. Agora, o que tem acontecido? Há uma ignorância de alguns pregadores e líderes a ponto de dizer que Deus está matando o povo e que não pode tomar a vacina. Que essa vacina é do anticristo, é a nova ordem mundial, e etc. E vai por aí afora. E quem tomar essa vacina, um pastor mandou um recado para mim, e disse assim, olha, todo mundo está tomando a vacina, está morrendo. Eu não morri. Não é a vacina que está matando. A vacina veio para proteger o povo da morte por meio desse vírus. A questão é, as pessoas não sabem separar o que é espiritual do material, do humano. Agora, o que tem acontecido?
Pela ignorância, algumas pessoas dizem que não podem tomar a vacina. Vai morrer. Porque se pegar o vírus, vai morrer. Alguns pastores até às vezes nos criticam dizendo assim: você não tem fé, você não é homem de Deus. Querido, eu não estou lutando com o reino espiritual. Ninguém está lutando com o reino espiritual. Estamos lutando com um vírus que só pode ser liberto dele se for por meio da vacina. É uma questão de biologia, não é uma questão de espiritual. O que tem de espiritual para a nossa vida é que nós devemos orar e continuar com a nossa vida em temor a Deus, porque se nós morrermos, estaremos com Jesus nos céus e nós cremos na nossa salvação. Isso sim é necessário, pois aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 24, que nos últimos tempos seria assim: ia surgir pestes, que ia surgir guerras que nós estamos vendo aí, né? A guerra de novo com Israel, né? E a Palestina, aquela briga que já vem há milhares e milhares de anos. A gente vê que esses males vão acontecer. Apocalipse diz que isso ia acontecer. Então não é surpresa. É que nós nunca estávamos preparados para sofrer tamanho problema. Ah, pastor, mas é questão política nesse momento. Sim, nós temos uma perseguição política também por trás disso. Nós temos uma briga política lá que não compete muito a nós. E essa questão política prejudica a igreja, prejudica os templos, prejudica o nosso convívio de coinonia. Sim, prejudica. Mas são consequências. Dentro disso vem outra ignorância. Pode olhar que, eu me lembro que alguns pastores falaram assim: não, eu vou continuar com a igreja aberta, eu não pego essa doença porque Jesus está em mim. Ele esquece que Jesus é Salvador da nossa alma. Quem cuida do nosso corpo somos nós. E todo ensinamento Jesus deixou na Bíblia para que nós obedecêssemos, para que nós cumpríssemos regras. Nós temos limites, nós temos regras. E se lá atrás nós tínhamos que obedecer às ordens de Deus, hoje continua. E as leis, como eu já falei outra vez, se as leis delegadas pelas autoridades sobre nossas vidas, nós como pastores e líderes temos que obedecer, então vamos obedecer. E aqueles que disseram não pegavam, que era medo, porque Deus era com eles, e que o Espírito Santo ia livrar, morreram. Pode olhar que tem muitos pastores morrendo. Não são poucos. Essa semana mesmo, morreram 2 que nós conhecíamos. Logo digo, nem todos pegaram essa doença, esse vírus, por transgressões, às vezes por consequências de outros contaminados, mas muitos pegaram porque não quiseram se preservar, não se cuidaram, não se cuidam, ainda diz para os membros da sua igreja não se vacinar. Não faça isso. Se você ama suas ovelhas, se você ama seu povo, você deve orientar, você deve motivar eles a se vacinarem. E nós, pastores, precisamos nos vacinar, porque neste mundo nós estamos sujeitos às consequências dele. Por que então morre crente? Por que morre pastor? Morre de todas as camadas sociais. Por que a gente não fica sobre a terra pela eternidade? Todos nós temos que nos cuidar. Por que a gente não ultrapassa nas faixas dupla da rodovia? Porque sabemos que vamos morrer ou causar um acidente com outro ou matar outros. E se há uma lei que nós temos, que é tão simples: lavar as mãos, higienizar com álcool gel, usar uma máscara, não tocar, não abraçar, pregar a distância, não ter aglomerações. Por que nós fazemos aglomerações? Então nós estamos procurando consequências. Isso aí nem é Deus nem é o diabo, isso aí é o homem que escolhe desobedecer.
Então, não é uma questão de quem tem mais fé ou menos fé. É questão de princípio. Quem não obedece, perece. O meu povo está sendo destruído por falta do quê? De inteligência, de conhecimento. Então, querido, eu estou aqui dessa conversa franca para abrir a mente. Não deixem de se vacinar. É loucura. Ah, pastor, mas é a nova ordem mundial. É do anticristo. O que não é do anticristo nesse mundo? Mostra para mim. Porque algum tempo atrás, não podia comprar nada que tivesse código de barra. Não podia assistir televisão. Não podia cortar cabelo. Não podia tomar Coca-Cola que era o diabo. Tudo era diabo. E muita gente perece. Vai continuar a mesma história? Ou nós, como filhos de Deus, servos de Deus, amados de Deus, vamos cuidar da nossa vida, sermos obedientes, porque o obediente vive mais. O obediente que vive nos princípios de Deus tem longevidade. Agora, quem desobedece, olha, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Indistintamente, se é pastor, se é líder, você pode ter toda a unção e santidade do mundo. Se você não sabe obedecer às leis que Deus delegou na terra, você também não vai saber obedecer leis espirituais. Duro de ouvir, mas é a verdade. O pastor Carlos me contou uma história que agora recentemente parte da família dele quiseram insistentemente comemorar um aniversário. E um olhando para o outro, estava todo mundo saudável, não tem perigo, e se reunirem 11 pessoas. 3 morreram. Os outros quase morreram. E aí? Quem está errado? Foi o diabo que quis matá-los? Será que o crente morre é o diabo que pode matar? Que Jesus é esse? Que fé é essa que o diabo pode nos matar assim deliberadamente? E que Deus é esse que nos ama de verdade e quer nos matar? Não existe isso, querido. É a desobediência. Não pode beber. Por quê? Uma coisa é você tomar algo, outra coisa é você viver embriagado. Vai causar danos, problemas na sua família, vai causar desavença, vai causar morte. Quem matou foi o diabo, não. Foi a desobediência do homem que o levou à morte. A palavra de Deus é clara, meu querido. Em Romanos, no capítulo 6, é assim: o salário do pecado é a morte. Então, nesse nosso bate-papo aqui, conversa franca, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: seja mais sábio. Preste mais atenção. Nem tudo é o diabo e nem tudo é Deus. Deus, na sua longanimidade, compaixão, misericórdia, amor, todos os adjetivos maravilhosos dele, ele nos deixou a palavra, nos deixou o seu espírito e deixou profetas para nos ensinar. Preste bem atenção, se a palavra de Deus e o Espírito Santo não nos convence, meu querido, você acha que outras coisas vão nos convencer? Por isso, tantas consequências no meio cristão. Agora, a gente ouve como em uma reunião que eu fui e ouvi também por uma live que teve aqui na minha cidade, as pessoas criticando ferozmente os pastores, os cristãos, que infelizmente eles generalizam todos, né? Infelizmente. E aí todos levam a culpa daqueles que não têm sabedoria. Porque os mais sábios, o que eles fizeram? Estão cumprindo a lei. Qual é a lei da igreja hoje para você funcionar um templo? É ter um tapete com os líquidos próprios para higienizar os pés, álcool gel para passar nas mãos,
um oxímetro e um termômetro, todo mundo de máscara, sentar-se a 2 metros de distância, banheiros higienizados, toalhas de papel descartável, não pode ter aglomerações. Termina o culto, todo mundo tem que ir embora. O nosso toque de recolher é até às 21 horas. Meu querido, anda na lei. Anda do jeito que ensina para ver se não dá tudo certo. Agora, você chega em alguns lugares, tem aglomerações. Aí dizem assim: por que na igreja não pode ter, ir lá na fila do banco, lá na fila do não sei da onde, está todo mundo aglomerado? Porque são desobedientes. E aí, por falta de obediência, de sabedoria, de inteligência, é que a sociedade olha e acha que todos os cristãos são iguais, todos os pastores são iguais, e não são. Não são. Em todos os meios, em todas as classes, tem pessoas que cumprem as leis, são éticos, morais, e outros não. Então, não podemos generalizar todo mundo, porque na nossa igreja, eu sei que na maioria dos que estão me vendo, os pastores que estão me vendo, eu tenho certeza que cumpre as regras. Então, logo, não tem dificuldade. Pastor, mas alguém pode se contaminar? Pode, não dentro da igreja. Porque eu vos afirmo, a igreja, digo, as igrejas que cumprem exatamente o seu papel, pode olhar que são as igrejas que menos estão sofrendo com contaminação, porque nas igrejas não contamina ninguém. Nas igrejas, não. Estou falando dessas igrejas ético-morais, que cumprem. Ninguém se contamina dentro da igreja em culto nenhum. Agora, a pessoa pode se contaminar lá fora e na igreja. É diferente. Por isso temos que tomar cuidado. Tomar cuidado como líderes, como pastores, com o que nós ensinamos. E vou bater de novo na tecla, como é conversa franca, né? Seja sábio. Não proíba as suas ovelhas, não proíba os membros da sua igreja de tomar vacina, pelo amor de Deus. E você, pastor, que está me ouvindo, com todo o meu respeito à sua autoridade espiritual, não estou falando de pastor para pastor. Meu amado, se cuide. Se cuide. Pare de se aglomerar. Eu sou chamado para aniversário. Ontem mesmo teve um aniversário. Eu sei que a irmã, com esse amor tremendo que ela tem, me convidou até por uma questão de honra. Mas ela sabia que eu não ia. Tem churrasco, fui convidado para reuniões, até lugares que eu ia pregar, terminou sendo cancelado. Pastor, qual é o problema? O senhor tem medo? Não, eu também não estou cuidando só de mim. Eu estou cuidando dos outros. Então, nós vamos fechar o primeiro assunto, né, do nosso Conversa Franca, é sobre isso. Por quê? Porque há muitas especulações, tem até uns pastores se aproveitando, aí cai naquele extremismo da escatologia, aí começa a mostrar cavalo de tudo quanto é cor, e imprimindo na mente das pessoas que é aquilo, que é Deus. Querido, isso não é surpresa. A Bíblia em Apocalipse, em Mateus, nos Evangelhos, já falavam que isso ia acontecer. A questão política, a questão da perseguição social, cultural, isso daí, querido, também não é novidade, vai ficar pior. Então, os pastores sejam sábios, procurem conhecimento, procurem discernimento. Ovelhas, ouça tudo certinho, porque isso aí não é uma questão de política, é uma questão de saúde. Quem não se cuida, morre. O vírus mata. Louvado seja Deus por aqueles que teve a graça de superar ao vírus. Mas a maioria das pessoas não sobrevivem. E esse vírus, quer queira ou não, se tem ou não tem a permissão de Deus, uma coisa assim, não foi Deus que fez para matar ninguém. A questão do diabo, ele tem as suas artimanhas e se aproveita dessa situação
Sem dúvida. Mas nós somos cristãos, temos conhecimento, temos a palavra, temos o Espírito Santo, então devemos agir com prudência.